bom dia! Mais uma sagrada oração que faremos por você e com você. Acredite, Deus nos uniu aqui para, através da fé, bênçãos, milagres, vitórias, livramentos, nos alcançar. Escreve aqui nos comentários: eu serei atingido pela graça, pela bondade, pela misericórdia, pela prosperidade de Deus. Escreve aí, por favor. Escreve aí, por favor. Eu permito, eu deixo Deus me alcançar. A própria Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Amém? Mais uma sagrada oração, tudo pronto, tudo preparado para daqui a pouco, nosso primeiro culto, 8 da manhã, horário aqui do Mato Grosso do Sul, 9 da manhã, horário de Brasília e de alguns estados, tá bom? Eu preparei um pão, hoje eu quero presentear, abençoar a vida de todo o povo de Deus com um pão. Um pão, pastor? É um pão. É algo simples, mas é algo que contém a bênção de Deus. Esse pão foi consagrado no monte. Eu vou, debaixo de um ato profético, direcionar você o que você vai fazer com esse pão. Amém? Ovelha amada, eu quero te entregar algo, uma revelação de Deus nesse dia. É como se fosse um conselho, na verdade é um conselho. Eu sei que aí fora tem um ditado satânico, diabólico, que diz assim, que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas as coisas de Deus não são vendidas, são conquistadas. As coisas de Deus, elas são conquistadas. Até porque quem tinha que pagar já pagou. Aí talvez você fale assim, mas pastor Evaldo, quer dizer então que eu não tenho que fazer mais nada? Tem sim. Você precisa fazer sim. Você precisa obedecer, renunciar. Você precisa fazer a sua parte, se dedicar, se esforçar, crer. Você precisa. Não ache você que porque Jesus já fez e você não tem que fazer mais nada. Tem que fazer. Tem que perseverar. Tem que perdoar. Tem que honrar. Tem sim. Esse evangelho aí que diz que uma vez salvo, salvo para sempre, não existe. Não existe. Tudo hoje, tudo na vida requer manutenção, cuidados. Tudo. Você compra um carro, é só rodar o carro? Não, tem que ter manutenção. Casamento, tem que ter, senão acaba, senão destrói tudo. Então, ovelha, eu estou com a Bíblia aqui aberta no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 4, que diz assim, Efésios 3, 4, diz assim, por esta causa eu me ponho de joelho diante do Pai. Diante do Pai. Escute, é que esse aqui é um conselho que eu vou te dar. Cuidado para você não colocar a mão no problema dos outros. Cuidado para você não colocar a mão no problema dos outros. Você não pode, de maneira alguma, colocar a mão no problema dos outros. Se você quer ajudar uma pessoa, coloque o joelho. Deus não chamou a gente para ficar colocando a mão, ou os olhos, ou a boca, na vida dos outros. Porque tem gente que ela diz que quer te ajudar, e na verdade ela só vai atrapalhar. Porque infelizmente o ser humano é especialista. O ser humano é especialista. Deixa eu mandar um abraço para seu Mariano, lá de Aquidauana, sua esposa. Então, tem pessoas que é especialista em atrapalhar, em estragar. E quem quer ajudar não fica ali, sabe? Ora, nós não fomos chamados para colocar a mão, mas sim o joelho.
Não coloca a mão na vida dos outros, no problema dos outros. E nem deixa os outros também ficar colocando a mão. Porque tem pessoas que chegam na sua vida com uma suposta intenção de te ajudar e, na verdade, no final, vai só te atrapalhar. Vai só te atrapalhar. Nós não fomos chamados para ficar de olho na vida dos outros. Com o ouvido querendo saber o que os outros estão falando, o que está acontecendo. A gente está aqui para colocar o joelho. Joelhos no chão. Amém? Não fique colocando a língua, colocando a boca. Não fique. Não fique. Não fique. Não dê pitáculo onde você não foi chamado. Eu quero nesse momento orar por você. O homem de Deus, ele não foi chamado para apontar, para acusar, para ficar ali julgando, condenando. O homem de Deus, o profeta de Deus. Alguém me ligou aqui. Daqui a pouquinho eu já retorno para o senhor aí, tá bom? Alguém me ligou aqui, ó. Eu quero nesse momento orar. O homem de Deus, ele põe o joelho no chão e ele pede a Deus resposta, misericórdia, mudança de vida. O problema é que muitos ministérios querem assumir o papel do Espírito Santo, quer tomar o lugar do Espírito Santo. Quer tomar o lugar do Espírito Santo. Eu não posso fazer aquilo que só Deus pode fazer. Nós temos que ter cuidado, porque às vezes, ao invés de a gente estar ajudando, a gente está atrapalhando. Às vezes a gente, ao invés de estar ajuntando, a gente está espalhando. Ao invés de a gente estar elogiando, a gente está criticando. Tem pessoas que o diabo nem precisa vir mais. Você sabia disso? Que tem pessoas que o diabo fala assim, nem precisa eu ir lá mais porque ela já está lá. Ele já está lá. E está fazendo até melhor do que eu. É verdade, ovelha. Tem pessoas que o diabo está dizendo assim, ela está fazendo melhor do que eu. Eu vou atacar outra porque ela já está lá. Então eu queria nesse momento orar e te dar esse conselho. Não põe a mão. Não põe a mão, não põe os ouvidos, não põe os olhos, não põe a boca. Não põe o coração. Põe o joelho. Põe o joelho. Com o joelho você vai ajudar mais essa pessoa. No joelho você vai trazer aquele que sabe o que ela está passando. Por fora e por dentro. No joelho, se você for para o joelho, se você colocar o joelho, você vai trazer para aquela causa aquele que sabe do passado, do presente e do futuro. Porque às vezes você só sabe do presente. Você só sabe do presente, você não sabe do passado. Às vezes você vê alguém passando por uma situação e você não sabe. Você só sabe um lado da história, porque tem gente que ela só conta um lado da história. Tem pessoas que só contam um lado da história, não conta o começo da história. Ela não conta. Então eu queria agora, nesse momento, orar. Colocar aqui a minha vida diante de Deus em oração por você e por alguém que muitas das vezes, ao invés de estar orando, aí está falando. E pior que está falando besteira. Está falando coisas que, sabe, nossa, tem gente que fala assim, eu sou sincero, eu falo. Não, é melhor não falar. Por favor, cuidado com palavras. Olha, vou te falar uma coisa.
Nem tudo aquilo que a gente pensa a gente deve falar. Isso chama-se equilíbrio, sabedoria. O rei inteligente, antigamente, quando um rei, ele não falava, ele não tomava nenhuma atitude sem antes buscar conselhos. Ele buscava, e ele não tinha só um conselheiro, ele tinha vários conselheiros. O conselho que um dava, olha, vou falar uma coisa para você, e é tão forte que os conselheiros do rei não ficavam um perto do outro. Você sabia disso? Eles não tinham contato um com o outro. Os conselheiros do rei, eles não podiam ter contato um com o outro. Era um em um canto e um em outro. E o rei buscava aquele conselho para saber se aquele conselho que os batia se encaixava. Se encaixava. Não saia por aí não saia falando dos outros, criticando os outros. Não, por favor, pelo amor de Deus, pelo sangue de Jesus, cuidado. Cuidado para você não comprar briga de alguém que não quer vencer, que não quer vitória. Cuidado para você não ficar levando doente que não quer ser curado. Porque daqui a pouco quem vai estar doente é você. Você está pegando o Espírito, você está recebendo o que eu estou te entregando aqui. Por favor, eu tenho um maior carinho pela sua vida, eu tenho o maior amor pela sua vida. E Deus me trouxe aqui nesse domingo. Vamos orar, ouvir o Salmo 23. Olha, daqui a pouco eu vou entregar um pão, eu vou dar um abraço e vou entregar um pão, tá bom? Para cada pessoa de Deus que comparecer daqui a pouco no nosso culto, tá bom? Vou receber ali a pastora Andréa Miranda, o cantor Gabriel Henrique. Vai ser bênção, vai ser vitória, viu? Vai ser bênção e vai ser vitória. Glória a Deus. Aqui está o nome, nessa bandeira de Israel, das pessoas que oram comigo aqui e também das pessoas que decidiram abraçar essa obra. Tem muitos ministérios, ovelha, que eles não estão andando, eles estão correndo. Eles estão correndo. Eles já chegaram aonde tinha que chegar. Mas acredite, esse ministério nasceu no coração de Deus. E eu oro para Deus colocar desejo no teu coração de ajudar essa obra, de dizimar nessa obra, de ofertar nessa obra. Não solte a mão dessa obra. Continue remando essa obra. Tá bom? Eu tenho recebido até pessoas de outros ministérios, pastores, pastoras, que são de outros ministérios, que me dizem assim: pastor Evaldo, o nosso ministério já está estabilizado. Chegou a hora agora de nós, sabe, se unir para ajudar essa obra. Esse ministério é um ministério de libertação. Existem poucos ministérios de libertação no Brasil. Pouquíssimos ministérios que enfrentam o mundo espiritual. Aparece sempre aqui os dados bancários da igreja, lá no Instagram também. Eu sempre coloco nos meus status, porque tem gente que pede e a gente não consegue responder. Deixa eu mandar um abraço para Dona Graça. Dona Graça, Aparecida, Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe vocês, querida. Vocês aí do Pernambuco, do Ceará, da Bahia, do Maranhão, vocês do Norte, de São Paulo, vocês de Goiás, Brasília. Deus abençoe a Sandra. Deus abençoe o povo aqui do Mato Grosso do Sul, Tiago, Milena. Deus abençoe a Dona Shirley. Deus abençoe a Eli. Deus abençoe a missionária Luísa, a sua mãe Silvana, né? A Dani. Deus abençoe a Vanessa. Deus abençoe as pessoas que estão se preparando para daqui a pouco participar do culto. O professor Américo, a Dona Sônia, Deus abençoe. Deus abençoe seu Natal. Deus abençoe, viu? As pessoas que me ajudam a compartilhar. A doutora Yara, Deus abençoe. A Aguilera, Deus abençoe todos aqueles que estão semeando, sabe? A Sandra, a Adriana, né? Deus abençoe o ministério infantil que está nascendo, esse ministério de criança. Eu creio que Deus vai fazer essa obra crescer. Tá bom? Pai amado e Pai querido, eu venho nessa manhã de domingo orar, Pai, e declarar
e profetizar a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que o Senhor leve a gente a orar um pelo outro, e não a criticar, e não a falar mal, não a apedrejar. Pai, que nós possamos ser instrumentos do Senhor, para juntos nós chegarmos na Nova Jerusalém. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo isso, eu profetizo a vitória, eu profetizo o Espírito do Senhor, eu profetizo a presença do Senhor, eu profetizo a graça do Senhor, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor. Eu profetizo que o Senhor, meu Pai, no nome de Jesus, abençoe, porque Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-nos para junto das águas de descanso. Ele refrigera a nossa alma. Ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. E ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu cajado e o Teu bordão me consola. Prepara, Senhor, uma mesa na presença dos nossos inimigos e unge a nossa cabeça com óleo. O nosso cálice transbordará. A Tua bondade e a Tua misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. E que nós venhamos habitar na casa do Senhor para todo sempre. Diga que assim seja e graças a Deus. Que Deus te use para compartilhar essa oração com alguém. Que Deus te use para você convidar alguém para estar hoje no culto com a gente. Tá bom? Deus abençoe. Não esqueça que a gente vai dobrar o nosso joelho hoje. Vamos dobrar os nossos joelhos hoje. E nós vamos agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez na nossa vida. Deus abençoe.